Fala, os versículos que nós lemos, fala exatamente sobre há uma exortação que não deve acontecer nas nossas vidas, que são bem piores do que um simples vírus, aí que circula diante dessa terra neste momento. Então ele estava falando sobre essa questão da vigilância. E como foi nos dias de Noé, versículo 17 diz: assim será também a vinda do Filho do Homem. E ainda diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, quando nós olhamos lá atrás, em Gênesis capítulo de número 6, se eu não me engano, quando começa o Senhor falar, com Noé, e falar com ele, principalmente sobre a questão dele construir a arca, porque o que estava sobre a terra já estava diante de Deus, de uma forma insuportável, vamos dizer assim, aonde as pessoas estavam vivendo a sua vida como elas gostariam de viver, sem regras, sem cuidados, sem preocupações, sem atentar para a vontade de Deus, para os princípios morais e para a palavra de Deus, vivendo de uma forma à vontade, sem se preocupar com nada que poderia vir sobre a sua vida, as consequências que poderiam chegar. Então a Bíblia fala sobre isso, que chega um momento que Deus fala para Noé: olha, constrói a arca, o propósito é esse, porque vai vir o dilúvio, ou melhor dizendo, Deus falando com Noé, dizendo: olha, prepara a arca, e eu vou te orientar tudo que precisa ser feito, porque eu preciso salvar parte da humanidade, podemos dizer assim, para que eu possa continuar o meu plano, o meu propósito sobre a vida dos homens, de uma maneira geral, mas eu preciso trazer juízo sobre tudo que está acontecendo, corrigir determinadas coisas. E Noé ele começa a construir a arca. Enquanto Noé está construindo a arca, a Bíblia diz, o texto diz em Mateus, quando Jesus estava ensinando, ele estava dizendo, como nos dias de Noé, o povo estava comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, ou seja, vivendo da maneira que achava melhor para a sua própria vida. Então, como nos dias de Noé, e se nós chegarmos para poder aplicarmos essa palavra, dentro do contexto que nós vivemos nos dias de hoje, podemos dizer como nos dias, da igreja, dos crentes, dos homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que ao invés de viverem de forma totalmente fora dos propósitos de Deus, eles procuram viver conforme, a vontade do Senhor. Vem para a igreja, coloca a sua vida no altar, procura viver em santidade, procura, se afastar daquilo que possa comprometer a sua vida separada para poder adorar a Deus. Como nos dias de Noé, em que a arca estava sendo construída para que se cumprisse um propósito de Deus, do juízo, naquele momento da história, para julgar, a terra
diante daquilo que estava acontecendo. E quando nós chegamos no ensinamento que Jesus está dando, nós entendemos, né, que ele está falando a mesma coisa e dizendo para os seus discípulos, né, e para homens que estão ali, mulheres, ensinando, sabe, e dizendo: olha, como nos dias de Noé, ainda há pessoas desapercebidas e ainda há pessoas incrédulas, sabe, que não acreditam na vida ou na chegada, sabe, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda há pessoas pregando nos dias de hoje, ainda com todo esse alarido que está por aí, sabe, esse pânico que está se lançando sobre a sociedade. Ainda nessa noite, como nós estamos aqui, né, dentro da nossa cultura e dentro da nossa maneira, sabe, de nos reunirmos, né, no domingo, no dia do Senhor, ainda há pessoas hoje, como nos dias de Noé, que ao invés de estarem vivendo da sua maneira, estão entendendo, assim como nós que estamos aqui, né? Estão entendendo que vale a pena acreditar, sabe, na promessa do Senhor, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E aí, ao invés de estarem vivendo, né, ali de uma forma, sabe, à vontade, livre, satisfazendo, comendo, bebendo, né, casando e dando-se em casamento, ou seja, e vivendo da forma que acha melhor para a sua vida, sem se importar, sabe, com o seu momento de buscar a Deus, se comprometer com Deus, como nos dias de Noé, ainda há um povo santo, lavado e remido no sangue de Jesus, sabe, que está espalhado agora pela terra, independente de informação, independente, sabe, de ameaças, independente de qualquer coisa, né, que possam tentar nos intimidar. A igreja está aqui de pé, adorando e glorificando ao Senhor no nome de Jesus, como nos dias de Noé. A mesma atitude de Noé nós estamos tendo nessa noite. O que o Senhor falou com Noé? Vai lá e constrói, prepara, sabe, vai caminhando, vai se preparando. Alguns costumam dizer, né, não há uma confirmação bíblica sobre isso, né, mas em algumas informações, dentro de um contexto histórico, passou-se aí pelo menos 100 anos dentro dessa construção. Você sabe o que é alguém ficar ali, né, dentro da construção, o tempo dele entrar, sabe, o momento dele chegar ali e colocar a sua família, como a Bíblia diz, né, e colocar ali um macho, uma fêmea de cada espécie dos animais, sabe? Então, antes, ou até chegar, melhor dizendo, leva-se um tempo mais ou menos aí de 100 anos. Talvez seja um tempo suficiente, né? Não há ninguém aqui com 100 anos de idade. Então, talvez seja um tempo suficiente assim, para que as pessoas possam, saber avaliar e decidir o que elas querem e o que elas não querem, o que é bom, o que é ruim, o que ela crê e o que ela não crê. E o tempo também, sabe, bem aberto e bem longo, né, para que as pessoas sejam tratadas, e ainda que tentadas, sabe, ou provadas em meio à sua caminhada, sejam aprovadas no final dessa caminhada. Então Noé está construindo essa arca, e muitas pessoas estão olhando, e alguns talvez zombando, dizendo: esse cara é louco, sabe? O tempo está passando, as coisas estão acontecendo, e ele está preso a uma coisa que ele não tem ideia de quando vai acontecer, porque naquele momento histórico, ou da história, haveria poucas possibilidades de chover na terra. Então, o que mais as pessoas, né, talvez teriam ali possibilidade de duvidar, é que realmente isso viesse a acontecer. O que tem diferente nos dias de hoje? Queria que você lesse comigo lá
Na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, para a gente entender, sabe, algumas atitudes que nós estamos vendo nos dias de hoje também, que não são diferentes. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, eu quero que você acompanhe comigo aí essa leitura nesta noite. Do versículo 1 em diante. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, fala sobre a vida do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então você vê que pega do Antigo Testamento e traz ainda essa mensagem dita, também dos homens e mulheres do Novo Testamento. E aí diz aqui ainda o texto, versículo 3: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O que é isso? Seu desejo exagerado. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Versículo 7: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então você percebe que Pedro está falando, exatamente sobre essa forma que as pessoas estão vivendo, ou que estavam vivendo, comparado ao ensinamento que Jesus estava dando lá, falando sobre também esse grande dia, e falando sobre a maneira que as pessoas também estavam vivendo, bebendo, comendo, casando-se, dando-se casamento, como nos dias de Noé, lá no início, ou no Antigo Testamento, aonde não se atentava para as coisas que eram ditas, porque alguns posicionamentos que Deus nos chama a atenção, que Ele espera da sua igreja, de cada um de nós, para algumas pessoas, e aí na nossa geração, principalmente, que nós estamos vivendo nos dias de hoje, para a nossa geração, são posicionamentos que já estão ultrapassados. Tem coisa que parece assim, você parece que é, desculpe o termo aqui, o ignorante, um quadrado, por causa do seu posicionamento. Coisas essas que o Senhor nos chama a atenção, para que nós
possamos praticar como sinais e evidências de uma vida de vigilância, de santidade. São sinais que vão mostrar que a igreja está atenta a todo momento. Ou seja, se a trombeta tocar hoje, nós temos que ter a convicção: Deus pode levar, porque eu já estou preparado, eu não vou ficar aqui. Sabe, eu não estou vivendo como aqueles que viviam no tempo de Noé. Em outras palavras, eu estou preparado, sabe? Ou eu estou me preparando, e caminhando a cada dia, buscando em direção a Deus, para o momento de eu entrar na arca. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, tem muita gente que não quer nem saber da arca. Tem muita gente que não está nem preocupado com a arca. Tem muita gente que nem acredita na arca, e muito menos, sabe, naquilo que vai vir. Não agora como foi no dia do dilúvio, porque a Bíblia fala, e aqui Pedro fala sobre isso, que a terra não vai se acabar mais, e tudo que nela há não vai ser através, sabe, de água, de dilúvio, não, é através de fogo. Mas tem muita gente que já está vivendo de uma maneira que não está nem preocupado com isso. Não é mais interessante nem se pregar sobre isso. Você sabe quando alguém começa a pensar sobre isso? É quando você começa a ver acontecer o que está acontecendo agora. Alguém que tem um pouquinho de conhecimento da Bíblia, já ouviu falar, dá um jeitinho rapidamente de correr para a igreja para assistir o culto. Se daqui a uma semana acabou esse alarme todo do coronavírus, ninguém vai se lembrar mais que tem uma arca preparada para cada um de nós. Eu volto a viver, do jeito que eu vivia antes, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, se prostituindo, indo para um motel, adulterando, sabe, bebendo cachaça, cheirando cocaína, fumando maconha, se relacionando sexualmente antes de se casar, sem nenhuma preocupação. Quando Jesus estava falando, olha, o povo está vivendo como se estivesse nos dias como viviam aqueles que estavam lá no tempo de Noé. Que a salvação, a arca está sendo preparada. Vamos entrar aqui, vamos nos preparar para entrar. Não, mas para que isso? Não vai chover na terra. Que chuva é essa que vai chegar, sabe, em uma época de seca, podemos dizer assim, que não se chovia há anos. E aí daqui a pouco começa a se falar, sabe, de alguma coisa, que vai acontecer, e está se anunciando sobre isso, e as pessoas não estão dando crédito àquilo que está sendo pregado. Quando Pedro está falando aqui, sabe, através dessa carta, ele está falando para as pessoas o que, olha, tem muitos que já não estão acreditando mais. Você vê o texto aqui, amados, escrevo-vos, pois, agora, esta segunda carta, em ambas, as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, um deles Noé lá atrás, anunciando, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Já estamos entrando em Atos, sabe, o tempo em que eles estão ali anunciando. Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, sabe, já está à direita do nosso Deus. O Espírito Santo já foi dispersado, para estar com a igreja, caminhando com a igreja. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guia, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos conforta, é Ele que nos consola a cada dia. Em meio a todo esse inferno que nós estamos, aí vivendo e vendo pelo mundo. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo nas nossas vidas.
últimos dias, né, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, como era no dia de Noé. Eu faço da minha vida o que eu quero, eu ando da maneira que eu quero, sabe? Eu faço aquilo que eu acho melhor para mim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, sabe? Eu não estou ouvindo, né, aos meus pais o que eles dizem, eu não estou ouvindo aos líderes, né, espirituais, sabe? Eu vivo da maneira que eu acho que eu tenho que viver. A decisão é minha, a responsabilidade é minha. Eu conduzo a minha vida da forma que eu quero, e é um direito que cada um tem. Você pode fazer tudo o que você quiser, pode andar como você quer, sabe? Você pode se relacionar a hora que você quiser, você pode se envolver com quem você quiser. A Bíblia dá orientações sobre a aliança que nós, né, temos que fazer, seja ela sentimental, seja ela, sabe, ali profissional, seja em todos os aspectos. A Bíblia nos chama atenção sobre isso. Nos chama atenção sobre o jogo desigual, nos chama atenção sobre que ambiente nós vamos viver, porque o Salmo de número 1 nos chama atenção, sabe, ali sobre a roda dos escarnecedores, sobre não se assentar, sobre não seguir o conselho do ímpio. Então a Bíblia nos ensina todas essas coisas. Agora, alguém é obrigado a acreditar na Bíblia? Claro que não. É uma escolha, sabe? A Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada para cada um de nós. Você crendo, você não crendo, sabe? Você achando que foi o homem que escreveu. Então, enquanto você continua achando que o homem escreveu, os sinais vão aparecendo, e aí você desperta, né? E aí diz, poxa, mas como é que pode? Lá no início, sabe, não tinha nada disso, e a Bíblia já estava revelando, Deus já estava revelando, e aí você não tem para onde correr. Meu Deus! E você vai entender que Deus, sabe, antes de todas as coisas, Ele é Deus, soberano, sabe, Ele sabe, o Senhor poderoso, todo poderoso, que nós confiamos e cremos. Você pode viver do seu jeito? Lógico que pode. Você pode, num momento como esse, sabe, relaxar na sua fé, é um direito seu. Existe desculpa para todas as coisas. Você vê que nós estamos, né, vivendo em uma geração, uma época, né, de uma geração que tudo é motivo para poder se distanciar da igreja. Talvez alguém que entrou aqui hoje, né, por recomendações, de repente alguém, não nossa, particularmente, não minha, mas talvez alguém, né, teve por recomendação e por precaução, sabe, não vou apertar a mão de fulano, vou falar com ele de longe, a paz do Senhor, está tudo bom. Mandar você abraçar, então piorou mais ainda. Então não vou abraçar. E é possível que alguém, sabe, que chegou na igreja, que veio na igreja hoje, e que alguém teve uma reação diferente com você por causa desse todo esse inferno que está sendo feito aí, né? Esse pânico que está se criando. Então, talvez por alguém não ter se aproximado de você, sabe, já é motivo. Eu não venho mais na igreja, não. Entrei na igreja, fulano nem falou comigo, toda hora apertava a minha mão e falava comigo. E agora? Não apertou por quê? Por causa do coronavírus. Só por isso que não apertou. Mas na cabeça da pessoa, sabe, aconteceu alguma coisa. E já é motivo, uma geração que nós estamos vivendo, que qualquer coisinha é motivo para você sair da igreja, para abandonar Jesus, sabe? Para deixar de vir na igreja, né? Tem pessoas que, esse tipo de motivo, sabe? De motivação, né? Para as pessoas ficarem em casa, né? Isso aí, sabe? É um prato cheio para alguém que vive acomodado, sabe? Para poder servir a Deus, né? E não tem o prazer, a alegria, não sente falta da igreja. A igreja não sabe, algo que ela tem prazer em estar. Muitas das vezes ela vem por obrigação, sabe, não por gratidão a Deus. Então já é um motivo, sabe, para ela, opa, ficar em casa, beleza. Aí se manda uma mensagem, por que você não veio? Pastor, a orientação é para ficar em casa. O que eu vou fazer na igreja? Sabe, o que eu vou fazer lá na igreja?
farta de determinadas coisas, né, que são prazerosas para ela. Por exemplo, se os estádios de futebol estivessem abertos, você ia ver pela televisão se o estádio como uma bênção na minha vida, né? Tá vibrando com isso, sabe? Ou para ficar em casa, descansar, para dormir até mais tarde, sabe? Para fazer qualquer outra coisa que possa lhe proporcionar a prazer ali. Então está vibrando com isso, né? Graças a Deus. O coronavírus está sendo uma bênção na vida de algumas pessoas, né? Chegou como uma luva, como se diz aí, né, para a vida dessa pessoa. Então, uma geração que se acomodou com tudo e, consequentemente, sabe, está desapercebida também para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vive do jeito que quer, faz o que quer, sabe? Sempre achando, vai dar tempo, daqui a pouco eu me arrependo, daqui a pouco, né, eu coloco isso no altar, daqui a pouco eu peço perdão a Deus, não vou consertar hoje não, Deus me entende, a minha carne é fraca, né? Então estamos sempre, sabe, arrumando ali algumas justificativas para poder satisfazer a nossa própria vontade, viver como nós queremos. E Jesus estava falando sobre isso, ensinando, dizendo, olha, eles estão vivendo, sabe, uma geração que está vivendo como nos dias de Noé, sem nenhum tipo de vigilância. A arca está sendo preparada, sabe? Então vocês vão entrar aqui, porque vai descer água sobre a terra e vai inundar todas as coisas. Não tem outra forma de salvação a não ser estar dentro da arca. O que nós estamos fazendo nos dias de hoje, quando a igreja abre aqui, não, 19 horas, um culto como esse, né? Daqui a pouquinho está terminando, é um espaço pequeno, né? E nós estamos aqui reunidos, mas é uma forma de nós mostrarmos para você o que o Senhor falou que vai voltar, sabe? E não há outra maneira de salvação a não ser crer em Jesus, se arrepender dos pecados, viver em santidade, caminhar com Deus a cada dia, sabe? Lutar, construindo a arca. Dá trabalho sim, dá trabalho para cada um de nós, sabe? Mas o importante é entender que quando ela estiver pronta e depois que eu entrar, acabou, eu venci no nome do Senhor Jesus. Mas há muitas pessoas desapercebidas. Você pode sair daqui hoje, talvez com o mesmo pensamento daqueles que estavam aqui quando Pedro estava dizendo. Alguns dizendo, versículos número 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os meus pais dormiram, as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tem muita gente que está aqui, e talvez alguns que não estejam, sabe, que tem essa mesma linha de pensamento. Que Jesus vai voltar nada? Meu bisavô já falava sobre isso. Ele já dormiu, já morreu, sabe? E até hoje está tudo do mesmo jeito. E quando começam esses alarmes, né? Porque, sabe, cada época tem uma coisa acontecendo nova, e nós já vivemos aí na nossa geração, né? Já fomos assim, tocados, né? E influenciados, melhor dizendo, por tantas coisas, que alguém, quando começa a aparecer, já logo, é a vida do Senhor Jesus. Não que não seja, eu não estou falando isso aqui, mas a questão é que tudo que se acontece de maneira diferente, sabe, leva-nos a pensar exatamente dessa forma. Porém, quando se passa todo esse processo e nada aconteceu, somos tentados a nos acomodarmos na nossa maneira de viver em Deus. Relaxamos, sabe, na nossa forma, porque quando aperta a gente corre para a presença, sabe, mas quando afrouxa a gente começa a se distanciar um pouco daquilo que é propósito e vontade de Deus. Tem gente que está aqui hoje, talvez, com medo. Eu tenho que estar na igreja, não vou perder mais tempo. E não estou dizendo que o teu pensamento esteja errado, não. Porque se você estiver pensando assim, a melhor coisa, sabe, é você continuar continuamente ali, né? Você está pensando dessa forma, sabe, constantemente.
Hoje, amanhã, 2021, 2022, não se sabe a hora, né? E nem o momento, sabe, em que ele virá, porque a Bíblia diz que ele virá como ladrão. Nenhum ladrão avisa, vou roubar tua casa hoje, hein? Cuidado, hein? Né? Fica lá atento, porque eu vou roubar, vou entrar na tua casa, essa noite eu vou entrar lá. Não, irmãos, chega, né, de repente, sabe, e leva, né, se encontrar o ambiente ali totalmente desprotegido, ele pega e leva aquilo que ele tem que levar, e assim será a vinda do Filho do nosso Senhor, sabe, do nosso Deus Todo-Poderoso. Assim será a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabe, como um ladrão, não tem, sabe, a hora e nem o tempo. Ninguém sabe, nenhum de nós podemos afirmar nada sobre isso, porque a Bíblia não nos dá possibilidade e respaldo para isso. Mas a Bíblia nos manda anunciar que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. E nós estamos vivendo em uma geração de pessoas desapercebidas, relaxadas. Está demorando. Já passou tantos anos e nada aconteceu. Em alguns momentos, sabe, Deus fala com determinadas pessoas, eu sei disso, porque já ouvi Deus falar comigo, né, pelas ruas, sabe, em alguns determinados momentos da minha vida. Eu nunca desviei da presença do Senhor, mas já tive os meus momentos, sabe, de esfriamento espiritual, né, não de sair da presença de Deus, mas de relaxar na minha caminhada, sabe, de não buscar como buscava, de não orar como orava, sabe, de não ler a Bíblia como deveria ler, sabe, de não estar ali sintonizado com Deus como deveria estar, né, mas acomodado, sabe, frio, relaxado, né, por algum processo de estar vivendo a minha vida ali, naquele determinado momento, e de ouvir pessoas chegarem por Deus, né, usadas por Deus, me pararem na rua sem me conhecer, sabe, e trazer uma palavra de exortação sobre a minha vida. Então isso vai acontecer constantemente. Você pode correr para onde você quiser, sabe, você pode viver da maneira que você quiser, mas você nunca vai poder falar que Deus não te avisou e não falou com você. Jesus. Você não ouve pai e mãe, mas Deus usa alguém na rua para falar contigo. Você não ouve líderes na igreja, né? Corre para outro lado e Deus vai lá e usa alguém para poder te avisar e falar contigo. Sabe, você não obedece por amor a Deus, né, e gratidão, e aí Deus permite o tempo da dor chegar, muitas das vezes, para você entender, né, aquilo que você precisa fazer segundo a vontade de Deus. Como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, viviam da maneira que achavam que tinham que viver. Solto, livre. Alguns costumam dizer, né? Eu já vi alguns desviados postar em rede social dizendo exatamente assim: agora eu sei o que é viver. Liberdade. Tem uns desejando completar, né, a maioridade, ou melhor dizendo, né, aquilo que se chama aí quando se começa a entrar na idade adulta. Alguns estão dizendo, né, estou doido para fazer os meus 18 anos de idade. E a gente sabe que é isso que um dia nós pensamos assim também. Burrice nossa, mas pensamos. Achando que, né, completou 18, agora eu faço o que eu quero. Mando no meu nariz, sabe, vou para onde eu quero, chega a hora que eu quero, né, vivo da maneira que eu quero, escolho, né, faço as minhas escolhas da maneira que eu acho que tem que fazer, ou seja, vou viver a minha liberdade. Vou voar, sabe, viver a minha liberdade. E quando isso acontece fora de um propósito de Deus, as consequências vão seguir também acontecendo na vida dessas pessoas, porque foi assim com cada um de nós. Mas achamos que temos agora liberdade, sabe, para vivermos da maneira que nós achamos que temos que viver. Sou livre. Tempos de Noé. Mas a arca, constrói do jeito que você quiser,
Fica aí aguardando a tua promessa. Eu vou viver da maneira que eu tenho que viver. Vai para a igreja, adora a Deus, serve a Deus, vive em santidade, sabe? Procura um relacionamento, né, ali direito, na presença de Deus. Vive para uma mulher só, sabe? A mulher vive para um homem só, né? Tenha um marido só, sabe? O homem tem uma mulher só. Se você acha que isso aí é perfeito para você, né? E que Deus falou contigo, vai viver da maneira que você quiser, sabe? Mas eu vou viver a minha liberdade. E às vezes quando encontra alguém que está buscando, né, aqui, lutando, construindo a arca todos os dias, sabe? Começa a falar, rapaz, você está perdendo tempo, você não sabe como está bom aqui fora, sabe? Da maneira que eu estou vivendo. Tentando tirar você do foco. Só que nós estamos aqui, irmãos, construindo a arca dia após dia, sabe? É na hora da dificuldade, é na hora que não tem recurso, tem certeza que Noé, sabe, viveu todos esses momentos. É hora que alguém, sabe, está olhando e dizendo, para que tu está aí? Não está valendo a pena, sabe? Nada disso aí é verdade. Tu está iludido e você está aqui. Tu chega, tu adora, tu ora, tu busca a Deus, tu obedece a Deus, tu renuncia a sua própria carne.